Eu tenho um jeito meio caótico e indisciplinado de trabalhar. E eu já sofri muito achando que eu era procrastinadora, preguiçosa ou que eu não tinha disciplina. Mas, parando para observar a realidade, eu nunca deixei de fazer nada que precisava ser feito, apesar do meu caos e da minha indisciplina. Eu tenho uma fidelidade extrema com aquilo que eu me comprometo a fazer. Alguns astrólogos até já tentaram me explicar essa contradição, dizendo que é porque eu sou taurina, mas tenho Marte em peixes. Independente da influência ou não dos corpos celestes, eu atendo muitas pessoas que reclamam de si mesmas a respeito desse ponto. Se acham procrastinadoras, preguiçosas, indisciplinadas e pior, acham que é por culpa disso que elas ainda não tiveram o sucesso que elas tanto almejam, ou por causa disso que elas ainda não estão satisfeitas com a própria vida. Hoje, eu preciso dizer que eu me sinto bem-sucedida nas coisas que eu me proponho a fazer. Não só apesar do meu caos e da minha indisciplina, mas na verdade por conta deles. Porque hoje eu também posso dizer que muito planejamento e organização não só são uma perda de tempo para mim, mas verdadeiramente me atrapalham. Ah, mas então eu tô dizendo que é só abrir as portas do caos e tudo vai fluir? Não! Tem gente que funciona muito melhor com planejamento e ordem, talvez aqueles com Marte em Virgem, não sei, mas a questão não é essa. A questão são duas, na verdade. A primeira é: você sabe o que você quer para você e para sua vida? Se você ainda não sabe isso ou não tem certeza, eu acho que o problema não é a procrastinação e a indisciplina. É anterior a isso, né? Mas a segunda questão é: você sabe como você funciona melhor? Você tem intimidade suficiente com a sua forma de fazer, com o seu processo de criar, para ser capaz de sustentar, suportar e confiar no seu processo, mesmo quando o mundo todo diz que esse não é o jeito certo de fazer? Que essas são as características de uma pessoa que é procrastinadora, indisciplinada. Você sabe ser você mesmo? Essa que é a questão, né? Você sabe ser você mesmo na sua forma de trabalhar, de realizar a sua potência, de entregar o seu valor, de servir ao mundo. Eu, por exemplo, eu já sei o que eu quero para mim, para minha vida. Eu quero desenvolver a Voa, que é um sonho enorme que eu tenho e que eu tenho que cuidar para desenvolver aos poucos, um passo de cada vez. E eu sei que eu quero me sentir bem. Eu quero viver com alegria, com amor. E eu também já sei um pouco mais sobre como eu funciono. Para realizar a Voa, por exemplo, eu já sei que eu funciono simplesmente sabendo quais são as macro tarefas que eu estou trabalhando no momento. Às vezes eu me dou alguns macro prazos e às vezes nem isso eu faço. E depois dessa leve, superficial organização, eu nem olho mais para ela. Eu não preciso, porque elas ficam na minha cabeça. Porque eu estou totalmente integrada ao processo e a tudo que eu estou fazendo. Eu olho de novo só quando eu sinto vontade de ter uma nova visão macro daquilo tudo que eu estou fazendo. E eu já entendi também que eu não funciono organizando para mim mesma: ah, eu vou fazer isso em tal horário e esse outro aqui amanhã. Não funciono, por exemplo, estabelecendo um horário de trabalho no meu dia. Tem dias que eu trabalho uma única hora. E tem dias que eu trabalho 10 horas ou que eu acordo de madrugada com alguma inspiração e aí eu trabalho de madrugada. Eu trabalho à medida que o fluxo do trabalho surge em mim. E toda vez que eu tento impor que eu preciso trabalhar mais horas, porque às vezes essa voz, né, do Deus da produtividade vem na minha cabeça também, me dizendo que se eu não estou trabalhando, eu não estou dando tudo de mim. Quando isso acontece e eu tento impor para mim como eu deveria estar fazendo, eu só me estresso e o meu rendimento não só cai,
como simplesmente desaparece às vezes. Então, eu não me preocupo mais com horas trabalhadas, mas isso é muito recente. Eu já fui uma pessoa que trabalhou até o estado de burnout. Eu tive que aprender com o meu burnout. Eu fui aprendendo que quando eu me permito fazer outras coisas, estar com os meus filhos, me divertir, passear, ler livros que não tem nada a ver com o trabalho, relaxar, descansar, o trabalho que eu preciso fazer está se criando em algum lugar da minha inconsciência, porque de repente, e é sempre de repente, eu tenho um súbito impulso de fazer alguma coisa. E daí eu faço. E ela vem simplesmente pronta, como se tivesse sido exaustivamente lapidada dentro de mim, em algum momento que eu nem estava dando a menor atenção para ela. Então, desde que eu passei a validar a forma como eu funciono, eu passei a trabalhar sem esforço. É difícil para mim confiar que eu tô trabalhando mesmo quando eu não tô? Sim. E acho que a única coisa que tem sido um esforço ainda para mim tem sido sustentar o processo, sustentar a confiança de que tudo vai dar certo sem eu tentar controlar cada pedacinho de tudo. A confiança de que eu sei onde eu quero chegar e de que eu tô caminhando para isso e de que o processo tem um ritmo próprio dele. Isso ainda é um esforço para mim, porque às vezes eu me angustio um pouco. Tem sido um processo e uma construção contínua eu me aceitar como eu sou e me alinhar com o meu próprio funcionamento meio caótico. Mas é assim que eu sou. E ao menos eu já sei disso. Eu já não olho mais para mim em termos de produtividade com aqueles olhos do como eu deveria ser. E você? Como que você é? Como você funciona? O que você quer para sua vida? Eu recomendo, para abrir essas perguntas para si mesmo, que você olhe para o que de fato você tem feito. Ah, Mari, mas eu não tenho feito nada que realmente importa, eu estou realmente procrastinando. Tá, mas o que você tem feito? Porque o que você tem feito diz. O que você tem feito diz sobre o que você está precisando no momento. A sua mente diz que você deveria estar focando nas coisas do trabalho, produzindo mais. Mas se o seu corpo está dizendo outra coisa, não quer dizer, isso está certo, isso está errado. Apenas observa isso. Se a sua emoção está dizendo uma outra coisa, quando você vai trabalhar, você se depara com uma emoção, observa isso. Isso está tentando te dizer algo. Eu acho super preocupante esses gurus com as fórmulas para superar a procrastinação, para ficar mais disciplinado, e aí todo mundo sendo diagnosticado com TDAH. Não estou dizendo que não existe essa doença, mas existe sim um excesso de diagnóstico na nossa sociedade. Às vezes as pessoas até querendo diagnóstico, para aliviar algum peso ali para ela, para poder explicar para a sociedade por que ela não está conseguindo tanto, produzindo tanto. Gente, tem que tomar muito cuidado com assumir que a gente é que está errado, que a gente é que está adoecido e não as exigências de fora que não estão servindo para a gente. A gente precisa começar um pouco a servir a nós mesmos, a parar de se ver como alguém que está adoecido, porque o sistema é que está adoecido e precisando da nossa saúde. E a nossa saúde é encontrada dentro de nós, na expressão de quem nós realmente somos. Então, eu estou convidando vocês a olhar para isso. Como você funciona. Mari, então é por isso que vocês estão sumidos daqui? Porque você funciona assim, meio caótica? Não.
Eu tava meio sumida daqui, porque desde que a gente lançou a nossa Jornada Muda, eu tava dando atenção total para esse trabalho, fazendo acompanhamento das pessoas lá na jornada, e também porque a partir desse acompanhamento, a gente foi percebendo várias coisas que a gente queria mudar, melhorar e acrescentar na nossa jornada. E daí a gente ficou totalmente focado na criação dessa versão 2.0 do Muda, que vai aparecer por aqui daqui a pouco. Quem entrou ou vai entrar ainda agora vai poder ter acesso a essa nova versão, muito mais robusta, que vai vir daqui a pouco, que é mais longa, mais cheia de recursos, pelo preço atual que a gente está colocando agora, porque depois a gente vai subir. Vai ser um relançamento, a gente vai subir para ficar mais de acordo com o que a gente vai entregar, que vai ser muito mais mesmo. Então, se vocês quiserem aproveitar e entrar agora no Muda, com a prática que já está disponível lá, você já vai poder começar a se conectar com você mesmo, para ir ganhando intimidade com quem você é, com a sua forma de funcionar, de criar, de se abrir para o seu processo, que é único e que não vai nunca se encaixar em nenhuma fórmula de produtividade, em nenhuma expectativa externa de produtividade, a não ser a do seu próprio funcionamento. E um outro motivo pelo qual eu estava meio longe daqui é porque eu estava muito focada em construir uma nova etapa da minha vida como terapeuta. Eu cheguei a comentar aqui em outro vídeo que agora eu estou fazendo parte de um coletivo de terapeutas vibracionais, e a gente estava nesse movimento de construir um espaço para os nossos atendimentos. E agora esse espaço existe aqui em São Paulo, e eu estou muito feliz com esse movimento de começar os atendimentos nesse novo espaço, com esse novo grupo de terapeutas trocando comigo, me apoiando. É um novo começo para mim, e como uma forma de celebrar esse começo e também de gerar movimento lá para a sala nova, eu estou sendo super flexível com os valores do atendimento agora. A sessão tem um valor que para algumas pessoas é muito alto, mas nesse momento eu tô sendo super aberta a escutar e chegar num lugar que seja possível dentro da realidade de cada um, que seja também sustentável para mim. Mas agora eu tô afim mesmo de trocar, de movimentar, de ter contato com tipos diferentes de pessoas. Então, se você alguma vez já falou comigo sobre atendimento individual e não pôde fazer por conta dos valores, fala comigo de novo. Aproveita esse momento de celebração, de construção. E se você não sabe o que é terapia vibracional, como que é o atendimento individual, clica aqui no link que está na descrição para acessar a página dos atendimentos individuais, porque lá você vai entender tudo direitinho e saber como agendar a sua sessão. Então é isso, pessoal, eu tava sumida aqui, mas é porque eu tava colocando toda a minha energia na construção de outras coisas que são muito potentes, importantes também, muita construção na vida offline, que para mim é o que mais importa. Eu dou muito valor para os meus momentos não virtuais também, mas eu adoro compartilhar aqui com vocês no YouTube, e eu vou voltar em breve também com mais meditações e com mais conteúdos com essa qualidade de sempre que a gente mantém aqui para você mergulhar no seu processo de desenvolvimento e para a gente seguir se acompanhando nessa jornada de ser cada dia mais quem nós realmente somos. Te vejo no próximo vídeo.